Henrique Vieira voltou para casa em uma cadeira de rodas, o olhar vago e perdido, uma bandagem na cabeça como a coroa de um rei deposto. Sua esposa, Isabel, e seu filho, Eduardo, o receberam com uma demonstração de preocupação que parecia ensaiada demais. O Dr. Matos, médico da família, falava com eles em voz baixa no grande salão de entrada. O trauma foi severo. A amnésia é total. Ele não se lembra de nada, nem de quem ele é. Precisaremos de paciência e de um ambiente calmo para a sua recuperação. Henrique ouvia as palavras como se fossem sobre outra pessoa, mantendo seu rosto como uma tela em branco, o primeiro e mais crucial passo de seu perigoso plano. A armadilha estava montada e ele era a isca. Assim que a porta da frente se fechou, deixando o médico do lado de fora, o clima na sala mudou. Por um segundo, houve silêncio. Isabel e Eduardo se olharam por cima da cabeça de Henrique, que continuava a encarar o vazio. Foi um olhar rápido, quase imperceptível, mas que continha um universo de informações. Não havia preocupação naquele olhar, nem tristeza. Havia um brilho de triunfo, de oportunidade, a cumplicidade de dois predadores que acabam de ver sua presa cair. Henrique, sem mover a cabeça, viu o reflexo daquele olhar no brilho do piso de mármore, e uma calma fria tomou conta dele. A confirmação, a certeza de que seu acidente não tinha sido um acidente e que sua farsa era a única forma de sobreviver. A primeira mentira veio da esposa. Isabel se ajoelhou na frente dele, pegando suas mãos com uma delicadeza falsa. "Oh, meu amor", ela disse, a voz embargada de uma emoção que não sentia. "Não se preocupe, eu vou cuidar de tudo. Lembra? Você mesmo estava dizendo antes do acidente que queria me passar o controle de suas finanças pessoais. Dizia que eu tinha mais cabeça para isso, que queria se aposentar e apenas aproveitar a vida comigo." Ela falava, pintando um quadro de um marido devotado e cansado. Um retrato que Henrique sabia ser uma mentira deslavada. Ele nunca confiou um centavo de sua fortuna a ela, sem a supervisão de 3 advogados. Mas ele apenas a olhou, com seus olhos vazios, e piscou lentamente. Eduardo, o filho, veio em seguida, ansioso para plantar sua própria semente. "Pai, que bom que o senhor está de volta", ele disse, colocando a mão no ombro de Henrique. "Estava todo mundo na empresa preocupado, mas eu os acalmei. Disse que o senhor me treinou a vida inteira para este momento. Lembra das nossas conversas? O senhor sempre disse que eu era o único herdeiro com a garra e a visão para assumir o Império Vieira. Que já era hora de o leão mais velho descansar e deixar o mais novo caçar. Era outra mentira. A última conversa que tiveram foi Henrique ameaçando cortar a mesada de Eduardo se ele não parasse de gastar com carros e festas. Mas o Henrique, sem memória, apenas o olhou, confuso e passivo. Enquanto a farsa se desenrolava, a mente de Henrique era uma máquina fria e calculista. Ele se lembrava de cada detalhe do acidente. A estrada sinuosa na serra, a chuva, o carro perdendo os freios em uma curva que ele conhecia como a palma de sua mão. Ele se lembrava do mecânico de confiança lhe dizendo, uma semana antes, que os freios eram novos. E se lembrava do olhar estranho de Eduardo quando ele disse que ia fazer aquela viagem sozinho. A amnésia era uma invenção, um golpe de gênio que ele teve na cama do hospital. Uma forma de se tornar invisível para poder enxergar a verdade. E a verdade, nos primeiros 5 minutos em casa, já se mostrava mais feia do que ele imaginava. Ele deixou que o levassem para a sala de estar, que o acomodassem em uma poltrona. Eles falavam sobre ele como se ele não estivesse ali. "Coitadinho, parece uma criança", dizia Isabel. "Vamos ter que cuidar de tudo por ele." "É a nossa responsabilidade", completava Eduardo, com um falso ar de solenidade. Henrique ouvia, e cada palavra era uma peça a mais no quebra-cabeça. Eles não o viam como um homem doente que
precisava de ajuda. Eles o viam como um cofre forte cuja senha tinha sido esquecida, e agora eles podiam tentar arrombá-lo à vontade, sem medo de que o alarme soasse. O desprezo deles era tão palpável quanto o cheiro caro do perfume de Isabel. Por trás de sua máscara de confusão, Henrique sentia uma raiva gelada, a raiva de um homem traído pelas duas pessoas que ele deveria amar. Mas também sentia uma estranha e sombria excitação. Ele tinha passado a vida inteira jogando xadrez no mundo dos negócios, antecipando os movimentos de seus rivais. Agora o jogo era em sua própria casa e seus oponentes eram sua esposa e seu filho. Era a partida mais perigosa de sua vida. Um movimento em falso, uma palavra dita na hora errada, e ele poderia perder não apenas sua fortuna, mas talvez a própria vida. Ele precisava ser o paciente perfeito, o amnésico perfeito. Precisava ser fraco para poder atacar com força total. Isabel e Eduardo, satisfeitos com seu primeiro dia de manipulação, o deixaram descansando na sala e foram para o escritório, provavelmente para começar a colocar seus planos em prática. Sozinho, Henrique rolou sua cadeira de rodas lentamente até a enorme janela de vidro que dava para o jardim. A chuva tinha parado e o sol da tarde iluminava a grama molhada. E foi então que ele a viu. A jardineira, uma mulher que ele nunca tinha realmente notado antes, estava de joelhos na terra, cuidando de um canteiro de rosas com uma delicadeza e uma concentração que pareciam uma forma de oração. Ela não fazia parte do jogo dele, não fazia parte da teia de mentiras. Era apenas real. Seu nome era Sofia. Ele se lembrou disso vagamente. Tinha assinado a contratação dela há alguns meses. Uma mulher de poucas palavras que parecia preferir a companhia das plantas à das pessoas. Naquele momento, observando-a de longe, ela pareceu a única coisa autêntica em todo o seu universo. A terra que ela tocava era real. As rosas que ela podava eram reais. O cuidado em seus gestos real era dentro da casa. Tudo era uma performance, uma mentira. Lá fora, no jardim, as coisas simplesmente eram o que eram. E pela primeira vez naquele dia, Henrique sentiu uma pontada de algo que não era raiva nem cálculo. Era uma estranha e súbita paz. A família dele o via como um homem que só se importava com poder e dinheiro. E talvez, nos últimos anos, ele tivesse se tornado mesmo essa pessoa, cínico e duro. Mas ali, olhando para a simplicidade daquela cena no jardim, ele se lembrou de um outro homem que existia dentro de si. O jovem que gostava de ler poesia, o homem que projetou aquele jardim junto com sua primeira esposa, a mãe de Eduardo. Um homem que entendia que o crescimento de uma rosa exigia paciência e verdade, duas coisas que não existiam mais dentro das paredes de sua casa. A jardineira, sem saber, estava cuidando do último pedaço de verdade que ainda restava na vida dele. A dualidade de sua situação o atingiu em cheio. Ele era um prisioneiro em sua própria casa, cercado por inimigos que usavam seu sobrenome. Mas também era o carcereiro, o mestre da farsa, observando a todos de sua cela imaginária. Era um jogo de espelhos e ele precisava ter cuidado para não se perder na imagem que estava projetando. Precisava se agarrar a algo real, a um ponto de referência para não enlouquecer. E seu olhar continuava voltando para o jardim, para a mulher que sujava as mãos de terra, para que a beleza pudesse florescer. Ela era o seu norte. Henrique sabia que os próximos dias seriam um inferno. Ele seria bombardeado com mais mentiras, com uma nova história de vida inventada para servir aos interesses de sua esposa e de seu filho. Eles tentariam moldá-lo, transformá-lo em um fantoche conveniente. Tentariam apagar o homem que ele foi, com todas as suas complexidades, e substituí-lo por uma caricatura que eles pudessem controlar. E ele teria que aceitar tudo, com seu olhar vago e sua concordância passiva, enquanto sua mente
registrava cada traição, cada movimento em falso de seus adversários. A caçada tinha apenas começado. Ele olhou novamente para o jardim. Sofia se levantou, limpou a terra de suas calças e olhou para as rosas com um sorriso satisfeito. Aquele pequeno gesto de orgulho por um trabalho bem feito pareceu a coisa mais honesta que Henrique tinha visto em muito tempo. Dentro da casa, a ganância se vestia de preocupação. Lá fora, a verdade simplesmente crescia, regada por mãos cuidadosas. E Henrique entendeu que para sobreviver a sua própria farsa, ele precisaria daquele jardim. Precisaria daquele pequeno pedaço de realidade para se lembrar de quem ele era, ou de quem ele ainda poderia voltar a ser. Ele ouviu os passos de Isabel e Eduardo voltando para a sala. Rapidamente, ele limpou a expressão de seu rosto, o brilho de seus pensamentos e voltou a vestir a máscara de confusão e vazio. Quando eles entraram, o encontraram exatamente como o deixaram. Um homem perdido, olhando para o nada. O alvo perfeito para a ganância deles. Eles sorriram um para o outro satisfeitos. O milionário sem memória era a melhor coisa que poderia ter lhes acontecido. Eles não faziam ideia de que o homem que viam ali não era uma vítima. Era um juiz, e o julgamento já havia começado. Enquanto observava a jardineira através do vidro, Henrique sentiu o peso de seu próprio plano. Para descobrir a verdade sobre sua família, ele teria que viver em um mundo de mentiras, aceitando uma identidade que não era a sua. O único perigo, ele percebeu com um calafrio, era que, no meio de tanta falsidade, cercado por tantas vozes tentando reescrevê-lo, ele corresse o risco de se esquecer do único pedaço de verdade que ainda restava dentro de si mesmo e da razão pela qual tinha começado aquele jogo perigoso. Os dias que se seguiram foram uma aula de teatro do absurdo. Isabel e Eduardo se revezavam no papel de diretores da nova vida de Henrique. Eles passavam horas com ele na sala de estar, folheando álbuns de fotos e inventando um passado que lhes convinha. Veja, querido, aqui foi nossa lua de mel nas Maldivas. Você insistiu em fechar o resort inteiro só para nós. Você sempre foi tão extravagante, tão generoso comigo, dizia Isabel, apontando para uma foto onde o sorriso de Henrique era visivelmente forçado. Ele olhava para a foto com seus olhos vazios e apenas balbuciava. Ah, sim. Por dentro, ele se lembrava da briga terrível que tiveram naquele dia. Tudo porque ela tinha estourado o limite do cartão de crédito em bolsas de grife. Eduardo, por sua vez, focava em construir a imagem do pai como um tubarão implacável dos negócios, com ele sendo o único herdeiro digno. Pai, esta foto é histórica. Foi quando o senhor comprou a concorrente e demitiu toda a diretoria. O senhor me disse naquele dia, filho, no mundo dos negócios, piedade é para os fracos, e nós não somos fracos. Henrique olhava para a foto e se lembrava de outra coisa. Da angústia que sentiu ao ter que demitir um velho amigo que estava no outro lado da mesa. Mas ele interpretava seu papel, inclinava a cabeça, parecia confuso, mas interessado. Cada mentira contada era mais uma corda que eles se davam para que ele os enforcasse no final. A farsa continuou fora de casa. Eduardo insistiu em levar o pai para uma reunião na empresa. É importante para a sua memória, pai, para o senhor se reconectar com o seu império. Henrique foi, na cadeira de rodas, a imagem da fragilidade. Na sala de reuniões, Eduardo sentou-se na cadeira do presidente, a cadeira de seu pai, e conduziu a reunião com uma arrogância que ele confundia com autoridade. Henrique ficou em um canto, como um velho mascote, observando. E o que ele viu foi fascinante. Viu os diretores que concordavam com cada absurdo que seu filho dizia e os poucos que trocavam olhares desconfortáveis. Ele estava traçando um mapa da lealdade e da traição em sua própria empresa. Isabel também fazia sua parte. Ela o levava a almoços com suas amigas da alta sociedade, exibindo o marido em recuperação como um acessório,
um símbolo de sua própria e trágica devoção. Ele está melhorando aos poucos, ela dizia, com um suspiro dramático, enquanto apertava a mão de Henrique por debaixo da mesa, um gesto que parecia de carinho, mas que na verdade era um aviso para que ele continuasse a fingir. Henrique aguentava tudo, os olhares de pena, as conversas fúteis. Ele era um ator no palco de sua própria vida, e cada performance o deixava mais exausto, mais sufocado pelo ar, rarefeito daquelas mentiras. Cansado da atmosfera artificial da casa, Henrique começou a usar a desculpa da recuperação para escapar. O Dr. Matos disse que caminhadas leves ao ar livre ajudam na memória. Ele dizia com uma voz fraca. Isabel e Eduardo não podiam contestar uma ordem médica, especialmente uma que eles achavam que fazia parte do show. Então, eles o deixavam ir. E Henrique começou a passar cada vez mais tempo no único lugar daquela propriedade onde a verdade ainda podia crescer. O jardim. A mudança de ambiente era um alívio físico. O cheiro de ar-condicionado e de perfume caro dava lugar ao cheiro de terra molhada e de grama cortada. Foi durante uma dessas caminhadas que ele a encontrou. Sofia estava podando um arbusto concentrada, o suor brilhando em sua testa. Ele se aproximou devagar, sem querer assustá-la. Ele não sabia por que estava fazendo aquilo. Talvez estivesse apenas entediado. Ou talvez, no fundo, estivesse buscando a única coisa que não encontrava dentro. De casa, uma conversa honesta. Ele parou ao lado dela e, com sua voz de amnésico, perguntou: "Qual o nome desta flor?" A pergunta era simples, quase infantil. Ele sabia o nome da flor. Era uma camélia, a favorita de sua primeira esposa. Mas ele queria ouvir a voz dela, uma voz que não estivesse contaminada pela farsa. Sofia se assustou ao ver o patrão ali falando com ela. Todos os funcionários tinham sido instruídos a não incomodá-lo com conversas. Mas ela olhou para o rosto dele, para a expressão genuinamente curiosa, e respondeu com simplicidade: "É uma camélia, senhor, e esta aqui parece um pouco triste, precisa de mais água." Ela não o tratou como um doente, nem como um milionário. Tratou-o como alguém que tinha feito uma pergunta sobre jardinagem. A honestidade dela, a falta de qualquer agenda oculta, foi como um copo de água fresca no meio do deserto de falsidade em que ele vivia. Era uma conversa real. Nos dias seguintes, as caminhadas de Henrique no jardim ganharam um propósito. Ele a procurava. Fingia interesse nas plantas, mas na verdade estava interessado nela, na calma dela. Ele fazia perguntas simples. Por que as rosas têm espinhos? Como você sabe quando uma fruta está madura? E ela respondia, sempre com a mesma honestidade direta: "Os espinhos são para se proteger, senhor, e a gente sabe da fruta pela cor, pelo cheiro. A gente aprende a sentir." Cada resposta dela parecia uma pequena lição de filosofia, uma metáfora para a vida dele. Ele estava aprendendo a sentir de novo, e era com a jardineira. Ele começou a ajudar, pegava um galho seco do chão, segurava o regador para ela. Eram gestos pequenos, mas que o conectavam com a terra, com algo real. Sentir a terra úmida nas mãos, o cheiro das folhas. Era um bálsamo para sua alma sufocada. Sofia, a princípio, ficava nervosa. Era o patrão, afinal. Mas a curiosidade infantil dele, sua aparente falta de memória, a deixava mais à vontade. Ela o tratava com uma paciência gentil, como ensinaria a uma criança. E Henrique, o homem que comandava um império, se deliciava em ser, por alguns minutos, apenas um aprendiz. Essa nova rotina não passou despercebida. De uma das janelas do andar de cima, Isabel começou a observar. Ela via o marido, que mal falava com ela, passar longos minutos conversando com a jardineira. No início, ela não deu importância. Era só o patrão doente fazendo perguntas bobas. Mas então, ela começou a notar algo mais. A forma como o corpo de Henrique parecia mais relaxado perto de Sofia.
A maneira como ele se inclinava para ouvir o que ela dizia, e um dia ela viu o que a deixou em alerta. Henrique riu, uma risada baixa, mas genuína, depois de algo que Sofia disse. E depois ele sorriu. O sorriso. Aquele foi o sinal de perigo para Isabel. Não era o sorriso forçado das fotos, nem o sorriso vago que ele dava para ela. Era um sorriso de verdade, um sorriso que iluminou seu rosto pela primeira vez desde que ele voltou do hospital. E aquele sorriso não foi para ela, a esposa devotada. Foi para a empregada, a mulher de mãos sujas de terra. Isabel sentiu uma pontada de um sentimento que ela conhecia bem, o ciúme. Mas era mais do que isso. Era o medo. O medo de que aquela jardineira simplória estivesse conseguindo o que ela, com toda a sua beleza e astúcia, não estava. Uma conexão real com Henrique. As conversas no jardim se tornaram o ponto alto dos dias de Henrique. Ele começou a fazer perguntas mais pessoais. Você é feliz aqui, Sofia? Ah, a gente é feliz onde a gente pode ser útil, senhor. Ela respondeu, com sua sabedoria simples. Ele perguntou sobre a família dela, e ela falou com um amor que o comoveu. Em troca, ele não podia falar de seu passado, mas podia falar de seus sentimentos presentes. Eu me sinto confuso, como se estivesse vivendo a vida de outra pessoa. E ela o ouvia, sem julgamento. Às vezes, as plantas também se perdem. A gente só precisa tirar as ervas daninhas e dar a elas um pouco de sol e de água limpa. A paz que Henrique sentia no jardim começou a transbordar para dentro de casa. Ele parecia um pouco menos perdido. Começou a fazer perguntas mais incisivas para Eduardo sobre os negócios, perguntas que o filho, pego de surpresa, não sabia responder direito. Começou a questionar os gastos extravagantes de Isabel. Eu realmente gostava de coisas tão chamativas? Eles percebiam a mudança. O fantoche estava começando a ganhar vida própria. E a causa da mudança, eles sabiam, estava lá fora, no jardim. A jardineira não era mais uma distração inofensiva. Ela era uma influência, uma ameaça. O medo de Isabel se transformou em um plano. Ela precisava cortar aquela conexão pela raiz. Precisava isolar Henrique novamente, trazê-lo de volta para o mundo de mentiras que ela controlava. A estratégia seria simples: humilhar a jardineira e proibir o acesso de Henrique ao seu refúgio. Ela esperou o momento certo, a oportunidade perfeita para colocar seu plano em ação. Ela não ia permitir que uma plantadora de rosas, arruinasse seu futuro de rainha do Império Vieira. A guerra silenciosa pelo controle da mente de Henrique estava prestes a escalar. Da janela de seu quarto, Isabel observava a cena. Não era a conversa sobre plantas que a preocupava. Era o sorriso no rosto de Henrique. Um sorriso genuíno, algo que ela não tinha conseguido arrancar dele com todas as suas mentiras e fotos felizes. A jardineira, com suas mãos sujas de terra e suas respostas simples, tinha poucos minutos o que ela não conseguira em dias. Isabel sentiu uma pontada de algo que ela conhecia bem: ciúme. E o ciúme, ela sabia, era um veneno que precisava ser administrado rapidamente antes que a infecção se espalhasse e ela perdesse o paciente para sempre. O ataque de Isabel foi sutil, mas brutal. Ela esperou uma manhã em que Henrique estava na varanda, lendo o jornal, com a cadeira de rodas posicionada de frente para o jardim. Sofia estava lá embaixo, transplantando umas mudas de lavanda. Isabel se aproximou de Henrique com um copo de suco na mão e um sorriso falso no rosto. Querido, o Dr. Matos ligou. Ela mentiu com a voz cheia de uma preocupação fabricada. Ele disse que o excesso de sol pode causar tonturas e confusão em seu estado. Ele recomendou que você evite o jardim por um tempo. Um ambiente mais controlado aqui dentro é melhor para a sua recuperação. A mentira foi perfeitamente executada. Ela estava usando a própria saúde dele como uma arma para trancá-lo, para cortar seu acesso ao único lugar de paz que ele tinha encontrado.
Henrique sentiu a armadilha se fechando. Olhou para o jardim, para a figura de Sofia trabalhando em paz e sentiu uma onda de frustração. Discutir seria quebrar seu disfarce. Ele apenas a olhou com seus olhos confusos e assentiu. Se o doutor disse, a docilidade dele a encheu de satisfação. Mais tarde, naquele mesmo dia, ela e Eduardo deram o segundo golpe. Henrique estava na sala de estar quando Isabel chamou Sofia, com uma desculpa qualquer. Quando a jardineira entrou, Eduardo a interceptou. Sofia, não é? A esposa do meu pai e eu estamos preocupados. O senhor parece confuso e sua constante presença no jardim parece estar distraindo-o de sua recuperação. A acusação era velada, mas clara. A humilhação foi calculada para ser assistida. A partir de hoje, continuou Isabel, queremos que você limite suas atividades ao jardim ornamental dos fundos. Não há necessidade de trabalhar na área perto da casa. Ano principal. Era uma ordem direta, rebaixando-a, escondendo-a. E claro, evite qualquer conversa com o meu marido. Ele precisa de repouso, não de bate-papo com a criadagem. A palavra criadagem foi dita com um veneno que fez o sangue de Henrique ferver. Ele assistia a tudo de sua poltrona, o rosto uma máscara de passividade, mas por dentro sua mente era um turbilhão de ódio. Ele via a dignidade com que Sofia recebia a humilhação, apenas assentindo, sem dizer uma palavra. E a força silenciosa dela o envergonhava de sua própria farsa. Os dias seguintes foram uma tortura para Henrique. Preso dentro da mansão, ele se sentia um animal enjaulado. De suas janelas, ele via o jardim, mas não via mais Sofia. Ela tinha obedecido à ordem, mantendo-se nos fundos da propriedade, fora de seu alcance. A ausência dela era sentida como uma ausência de ar puro. A casa voltou a ser sufocante, o silêncio opressor. Isabel e Eduardo, vitoriosos, redobraram seus esforços de manipulação. Traziam pilhas de documentos para ele revisar, contratos complexos que Eduardo explicava de forma simplista, como se estivesse falando com uma criança, sempre terminando com "É só uma formalidade para eu poder tocar as coisas, pai, como o senhor sempre quis." A paciência de Henrique estava chegando ao limite. Ele precisava falar com Sofia. Precisava ouvir uma voz que não estivesse contaminada pela ganância. Mas como? Ele estava sendo vigiado o tempo todo. A desculpa perfeita veio na forma de uma dor de cabeça. Numa tarde, ele começou a se queixar de uma enxaqueca terrível. "A luz está me matando", ele gemia, cobrindo os olhos. Isabel, preocupada que o paciente estivesse realmente doente, o ajudou a ir para o quarto. "Descanse, querido. Vou pedir para não fazerem nenhum barulho." Era a oportunidade que ele esperava. A casa inteira pisaria em ovos, achando que ele estava dormindo. Ele esperou por mais de uma hora, no silêncio de seu quarto. Depois, com um cuidado que um ladrão teria, ele se levantou da cadeira de rodas. Suas pernas estavam um pouco fracas pela falta de uso, mas perfeitamente funcionais. Na ponta dos pés, ele saiu do quarto e usou a escada de serviço. Um caminho que ele sabia que Isabel e Eduardo nunca usavam. Ele desceu até o primeiro andar e saiu por uma porta lateral que dava diretamente para a parte dos fundos do jardim. O ar fresco o atingiu como uma bênção. E lá, perto da velha estufa, ele a viu. Sofia estava de costas, plantando sementes em pequenos vasos. Ele tinha conseguido, tinha escapado de sua própria prisão. O som de um galho quebrando sob seus pés a fez se virar. O susto no rosto dela ao vê-lo de pé, andando, foi imenso. Por um segundo, ela pensou que estava vendo um fantasma. "Senhor Henrique, o senhor está andando." Ele fez um gesto rápido pedindo silêncio e olhou ao redor, certificando-se de que estavam sozinhos. A mente dela girava. O que aquilo significava? Era um milagre? Ou ele nunca esteve doente? O olhar dele, no entanto, não era de um homem curado. Era o de um homem desesperado, um homem que precisava de ajuda.
A confusão dela deu lugar à preocupação. Ele se aproximou, a voz um sussurro urgente. Sofia, eu preciso da sua ajuda. Eu não tenho muito tempo. Ele olhou nos olhos dela e pela primeira vez ele tirou a máscara. Ela viu ali não o paciente confuso, mas um homem inteligente, angustiado, perdido. Eles estão me dizendo coisas sobre mim, sobre o homem que eu era, coisas que, certas, não parecem... Eu não me sinto como o homem que eles descrevem. Ele fez uma pausa. A vulnerabilidade em sua voz era palpável. Quando estou aqui com as plantas mexendo na terra, eu sinto uma paz que não faz sentido se eu era o monstro implacável que eles pintam. O apelo dele era direto, desesperado. Eles me dizem que eu era um homem duro, que só pensava em dinheiro, que maltratava as pessoas. Mas a forma como você fala comigo, a forma como você cuida das coisas, você não parece ter medo de mim. Você não me olha como se eu fosse um tirano. Ele a estava colocando em uma posição impossível, pedindo a ela, uma simples funcionária, para contradizer a esposa e o filho do patrão. Um movimento em falso e ela perderia tudo. Ela olhou para o rosto dele, para a angústia em seus olhos e viu um homem que estava genuinamente lutando por sua própria alma. A verdade é que Sofia tinha medo, não do Henrique de agora, nem do de antes. Tinha medo de sua família, tinha medo de perder seu emprego. Mas ela era uma mulher de princípios, criada para valorizar a honestidade acima de tudo. E a imagem que eles pintavam do patrão simplesmente não batia com o homem que ela observava de longe antes do acidente. O homem que, às vezes, ela via parado em silêncio no jardim, apenas olhando para os pássaros com uma tristeza profunda, mas não com maldade. Ela respirou fundo, o cheiro de terra molhada lhe dando coragem. Henrique fez a pergunta que selaria o destino dos dois. Por favor, Sofia. Ele implorou, a voz quase quebrando. Eu preciso saber. Eu preciso que pelo menos uma pessoa me diga a verdade. Quem eu era de verdade? A pergunta ficou suspensa no ar da estufa, pesada e perigosa. Dizer a verdade significava declarar guerra contra Isabel e Eduardo. Significava arriscar seu emprego, sua segurança. Mentir, ou se omitir, significava abandonar aquele homem à própria sorte, deixá-lo ser devorado pelos abutres dentro de sua própria casa. O que fazer? O coração de Sofia batia, descontrolado. Ela olhou para as mãos sujas de terra, as mãos que cultivavam a vida, e tomou uma decisão. A lealdade dela não era ao dinheiro do patrão, mas à verdade. Ela não sabia de todo o jogo, não sabia da farsa, mas sabia o que era certo. E o certo era dar àquele homem perdido um mapa para que ele pudesse se encontrar. Venha comigo, senhor, ela sussurrou. Há um lugar que o senhor precisa ver, um lugar que talvez lhe dê a resposta que o senhor procura. Ela começou a andar, guiando-o para um canto ainda mais escondido e secreto do jardim. Ela o levou por um caminho estreito, coberto de folhas, até um lugar que parecia esquecido pelo tempo. Ali, escondido por um velho salgueiro chorão, havia um simples banco de pedra, coberto de musgo. Era o lugar mais tranquilo de toda a propriedade, um santuário natural. O homem que eu conhecia, o senhor Henrique de antes. Ela começou, a voz baixa e firme. Vinha aqui, todos os dias, sozinho. Ela estava pintando um retrato completamente diferente do homem de negócios implacável que a família descrevia. Ela estava revelando o lado secreto, o lado vulnerável dele, a ele mesmo. Henrique olhava para o banco, tentando forçar uma memória que ele sabia que não viria. Ele não se lembrava de ter estado ali, mas o lugar parecia familiar, parecia certo. Ele não vinha aqui para fazer ligações de negócios, Sofia continuou, a coragem crescendo em sua voz. Ele vinha para ler e para observar os pássaros. Ele não era um homem duro, senhor. Era melancólico e gentil. Ele sabia o nome de cada pássaro que pousava nesta árvore.
A imagem era tão poderosa, tão oposta à narrativa de sua família, que Henrique sentiu o chão tremer sob seus pés. Quem era ele, afinal? E então, Sofia lhe deu a prova. Ela se ajoelhou ao lado do banco e, de um pequeno buraco escondido entre as raízes do salgueiro, ela tirou um objeto enrolado em um plástico. Entregou a ele. Com as mãos trêmulas, Henrique abriu o embrulho. Dentro estava um livro de capa de couro gasta. O título na capa dourada estava quase apagado. 20 poemas de amor e uma canção desesperada, de Pablo Neruda. Ele abriu o livro. As páginas estavam cheias de anotações em sua própria caligrafia, e entre duas páginas, prensada e perfeitamente preservada, havia uma única e delicada flor de jasmim. Este, ela disse, com uma simplicidade que continha todo o peso da verdade, era você, Senhor. O livro de poemas nas mãos de Henrique era mais pesado que qualquer barra de ouro. Era a prova física de sua alma, um testamento do homem que ele tinha sido e que sua família tentou apagar. Ele voltou para a mansão, não mais pela escada de serviço, mas pela porta da frente, o livro em mãos, a máscara de amnésico de volta no lugar, mas com um novo e perigoso brilho nos olhos. Ele sabia que o cheque-mate estava próximo. Isabel e Eduardo, sentindo que ele estava se distanciando, que a influência da jardineira o estava confundindo, decidiram que era hora de dar o golpe final. A paciência deles tinha acabado. Eles convocaram uma reunião de família no escritório de Henrique. O ambiente estava formal, tenso. Sobre a mesa de mogno polido, uma pilha de documentos e uma caneta de luxo. "Querido", começou Isabel, com sua voz mais doce e manipuladora, "sabemos que tem sido difícil para você. Por isso, para a sua proteção e para tirar esse peso de seus ombros, preparamos a procuração que vínhamos discutindo, para que o Eduardo e eu possamos cuidar de tudo, como você queria." Eduardo empurrou os papéis para perto de Henrique. "É só assinar aqui, pai, e o senhor não precisará se preocupar com mais nada." Eles o olhavam com uma expectativa gananciosa, a vitória ao alcance das mãos. Henrique pegou a caneta. Ele olhou para os documentos, onde cederia o controle total de seu império. Olhou para o rosto ansioso de sua esposa e de seu filho. E então, ele pousou a caneta suavemente sobre a mesa. Inclinou-se para trás em sua cadeira. Um movimento lento e deliberado. Ele não olhou para eles, mas para um ponto na parede, e começou a recitar, a voz clara, forte, sem nenhuma hesitação. "Posso escrever os versos mais tristes esta noite. Escrever, por exemplo, a noite está estrelada e tiritam azuis os astros ao longe." Era o poema de Neruda. O poema do livro que Sofia lhe mostrou. O choque no rosto de Isabel e Eduardo foi total, absoluto. As máscaras de preocupação caíram, revelando o pânico e a incredulidade por baixo. Eles se olharam sem entender. Como ele podia saber aquilo? Henrique terminou o poema e um silêncio mortal preencheu o escritório. Ele então se virou para eles, e o olhar vago tinha desaparecido, substituído por um olhar frio e cortante, o olhar do predador que ele sempre foi nos negócios. Um sorriso lento e sem nenhuma alegria se formou em seus lábios. "Minha memória", ele disse, saboreando cada palavra. Ela voltou. A frase, dita com aquela calma letal, foi a sentença de morte de todos os planos deles. O desespero tomou conta dos dois. "Henrique, meu amor, é um milagre!" Isabel tentou, correndo para abraçá-lo, tentando salvar a farsa. Mas ele a parou com um gesto de mão. "Não me chame de meu amor. Eu ouvi cada mentira. Lembro de cada palavra." E então, com uma precisão cirúrgica, ele começou a listar, uma por uma, todas as manipulações que eles fizeram desde que ele voltou. "A viagem a Dubai que nunca fizemos, Isabel. O desejo de me aposentar que eu nunca tive. E você, Eduardo. A mentira sobre me suceder na empresa
Enquanto eu me lembro perfeitamente de ter cortado sua mesada por sua total incompetência. Vocês não tentaram me ajudar a lembrar. Vocês tentaram me apagar. Eles não tinham defesa. Estavam nus, expostos pela memória implacável do homem que achavam ter enganado. Mas por quê? Eduardo gaguejou a única pergunta que restava. Porque eu precisava saber a verdade, Henrique respondeu, e vocês, com sua ganância, a serviram para mim em uma bandeja de prata. Ele então se levantou de sua cadeira, mostrando que sua recuperação era total, um último detalhe que os fez encolher. O julgamento tinha acabado. Era a hora da sentença, e a justiça de Henrique seria muito mais criativa e cruel do que uma simples expulsão. Vocês sempre quiseram mais responsabilidade, mais controle sobre o Império Vieira, ele disse, caminhando pela sala. Pois bem, desejo concedido. Ele pegou 2 envelopes na gaveta e os jogou sobre a mesa. Seus cartões de crédito foram cancelados. Seus cargos na diretoria, extintos. Seus carros da empresa serão devolvidos amanhã. Eles o olhavam, pálidos. Mas vocês não estão deserdados. Eu não seria tão cruel, ele disse com um sorriso frio. Vocês têm um novo emprego. A partir de segunda-feira, vocês se apresentarão na nossa filial de logística em Cubatão, no almoxarifado, salário mínimo. A humilhação da sentença era perfeita. Ele não os estava expulsando para uma vida de luxo com o que já tinham roubado. Estava os forçando a viver no mundo real, a sentir na pele o que era o trabalho duro que eles tanto desprezavam. Vocês queriam construir um império? Ele concluiu. O desprezo em sua voz era palpável. Ótimo. Comecem do zero. Vamos ver que tipo de império vocês conseguem construir ganhando um salário mínimo. Agora, saiam da minha sala. Humilhados, derrotados, eles pegaram os envelopes e saíram, não mais como herdeiros, mas como os mais novos e rebaixados funcionários do Império que tentaram roubar. Mais tarde, Henrique chamou Sofia ao escritório. Ela entrou, tímida, sem saber o que esperar. Sofia, ele começou, a voz agora suave, cheia de respeito. Enquanto minha família tentava me apagar, você foi a única pessoa que me ajudou a lembrar quem eu sou. Você me lembrou que a verdade e a beleza ainda existem. Ele caminhou até a janela, olhando para o jardim. Enquanto eles tentavam roubar o meu legado, você me mostrou qual parte dele realmente importa. Ele se virou para ela, um brilho de propósito em seus olhos. Por isso, eu quero lhe dar o controle sobre a única parte do meu império que se provou verdadeira. Eu estou criando hoje a Fundação Vieira para a Preservação de Parques e Jardins Históricos, ele anunciou. Uma instituição que vai cuidar da beleza e da verdade que crescem da terra. E eu não consigo pensar em ninguém mais íntegra e mais conectada a essa verdade do que você para ser a primeira diretora. O jardim foi o meu santuário. Agora, quero que você ajude a criar santuários assim, para todo mundo. A oferta era tão grandiosa, tão inesperada, que Sofia ficou sem palavras, as lágrimas de emoção escorrendo por seu rosto. O homem que ela ajudou a encontrar sua alma agora lhe entregava o controle de seu coração. A cena muda. Semanas depois, a mansão Vieira está diferente. Há uma leveza no ar. Em uma das salas, agora transformada em escritório da fundação, Sofia, vestida com roupas simples mas profissionais, preside sua primeira reunião com uma confiança recém-descoberta. Ela discute projetos, orçamentos, o futuro dos parques da cidade. Da porta, Henrique a observa, não como um patrão, mas como um parceiro orgulhoso. Ele a vê em seu novo papel, uma líder nata, e sorri. Um sorriso genuíno de respeito e admiração. A justiça para os justos tinha sido feita. Ele tinha encontrado sua paz e dado a ela um propósito. Mas a vingança, como uma erva daninha, cresce nas sombras. Em um galpão de logística sujo e barulhento, Isabel e Eduardo, humilhados em seus uniformes de trabalho, fazem uma pausa. De luxo preto para do lado de fora.
Um homem de terno caro, um conhecido e implacável rival de negócios de Henrique, desce do carro e se aproxima deles. Isabel, Eduardo, meu nome é Cássio. Soube que a família Vieira está passando por uma reestruturação, ele diz com um sorriso de tubarão. Ele olha para as roupas de trabalho deles com um falso ar de pena. Ouvi dizer que o pai de vocês está instável. Cássio continua, a voz baixa e conspiratória. E também ouvi dizer que vocês, mais do que ninguém, conhecem todos os pontos fracos, todos os segredos do Império Vieira. Ele faz uma pausa, deixando a oferta pairar no ar. Talvez, ele conclui, estendendo um cartão de visitas, nós possamos nos ajudar mutuamente. A queda de um império sempre é a oportunidade para a construção de outro. Isabel e Eduardo se olham, e nos olhos deles, a humilhação dá lugar a um novo e perigoso brilho de esperança e vingança. A ameaça estava lançada. A guerra pela alma de Henrique tinha sido vencida no jardim com um livro de poemas. Mas a guerra por seu império, por seu legado de negócios, estava apenas começando. E os traidores agora não estavam mais dentro de seus muros, mas do lado de fora, armados com o conhecimento de todas as suas fraquezas e aliados ao seu maior inimigo. Henrique tinha vencido uma batalha, usando a verdade como sua arma, mas a próxima seria travada com mentiras, sabotagem e a frieza do mundo corporativo, um jogo que seus filhos aprenderam a jogar observando o próprio pai. E você acredita que a honestidade é sempre a melhor arma, mesmo quando os inimigos conhecem todos os seus segredos? A verdade que Sofia plantou no coração de Henrique foi suficiente para salvar sua alma, mas seria suficiente para salvar seu império? A história deles nos mostra que nossa verdadeira identidade floresce nos lugares mais inesperados. Se esta jornada de engano e redescoberta tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa lembrar que, às vezes, é preciso perder tudo para se encontrar de verdade.